Antes agora. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Hoje a gente vai falar de fibrilação atrial, tá? Eu vou mostrar primeiro para vocês o que é fibrilação atrial, só para vocês entenderem assim o básico, não precisa aprofundar nisso. E flutter atrial, também não precisa aprofundar, nem saber muito sobre a diferença entre um e outro, é só para vocês saberem que existe e que isso vai levar o médico a usar algumas ferramentas diferentes no sistema, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês um eletro normal, né? Na verdade, não um eletro, dois batimentos. Dois batimentos normais. Então, percebam que ele sempre vem uma onda P, um QRS, e aí tem o ST aqui no final, e ele vai dar uma pausinha, né? Que não tem nenhuma onda, e aí depois ele reinicia com outro batimento com o mesmo padrão, né? Onda P, QRS, T. Então, sempre esse padrão aqui é considerado normal. Lógico que nem eu falei para vocês no primeiro dia de treinamento, cada pessoa vai ter um padrão de normal, né? Mas ele sempre vai ter um P, um QRS, T. Isso pode ser mais largo, mais alto, né? Mas sempre vai ter um P, Q, R, S, T, tá? Então, esse é o padrão normal. Quando nós falamos de fibrilação atrial, aí a gente muda isso, tá? A fibrilação atrial, ela não vai ter essa pausinha aqui no meio, tá vendo? Essa fibrilação atrial vai vir acompanhada de várias ondas P entre um QRS e outro, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui é a definição dela. Então, ela ocorre quando as câmaras superiores do coração, né, que são os átrios, não contraem-se em ritmo sincrônico. Em vez disso, eles tremem ou fibrilam, tá? Então, os átrios ali do coração, eles fibrilam, e isso vai gerar várias ondas P. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, ó. Aqui, ele vai mostrar em cima uma fibrilação atrial, e aí vocês podem ver que essas ondas P são bem diferentes, né? Às vezes elas não têm nem o mesmo formato, e são bagunçadas, né? E aqui embaixo tem um ritmo sinusal para vocês também compararem. Outra coisa interessante da fibrilação atrial é que, lembra que a gente sempre falou do RR, que é um tempo de um R a outro? Esse RR vai ser irregular. Então, aqui no sinusal eu tenho um RR regular, ó, né? Tem um tempo parecido entre um R e outro. Já na fibrilação atrial, como vocês veem aqui em cima, a gente tem um RR irregular, então a frequência cardíaca desse paciente, ela é irregular. E aí, só por curiosidade também, sabe aquele equipamento, eu já não lembro mais o nome, gente, eu sou assim, eu saio, eu esqueço as coisas. Mas eu acho que é o 1120, aquele monitor de pressão que tem um modo auscultatório. É Esse esse modo mesmo, é o 1120, 11:20. né? O modo auscultatório, ele vai ajudar muito em casos de pacientes assim, porque pensam numa coisa, né, o monitor de pressão, ele vai dar, além da pressão, ele também vai dar o batimento cardíaco, né, e ele vai se basear, para dar a pressão, ali nos pulsos também de frequência, né, de pressão. E aí, para ele dar uma frequência média, ele vai ficar um pouco confuso quando essa frequência não é tão regular, né, então, para isso, o médico vai usar o modo auscultatório para esses casos, principalmente de fibrilação atrial, onde o sistema normalmente falha para dar essa frequência média. Ele dá uma frequência errada, ou às vezes nem consegue achar por conta dessa irregularidade, tá? Então, quando tem fibrilação atrial. E a outra um outro uma outra arritmia parecida com a fibrilação atrial e se encaixa em algumas coisas também parecidas, o flutter atrial. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o flutter. O flutter, a gente costuma falar que ele é mais bonitinho que a fibrilação atrial, porque ele tem, ó, tá vendo? Ele tem uma regularidade maior entre os RRs, tá? Mas ele tem várias ondas P também.
Só que essas ondas P, normalmente, elas são bonitas, assim, sabe? Elas parecem, tem gente que fala que parece uma serra, tá? Que elas são bem visíveis, tá vendo? Mas assim, o intuito de vocês não é saber a diferença de uma flutter atrial para uma fibrilação atrial, eu só estou mostrando para vocês entenderem que existe os dois e que pode ser que o médico pergunte sobre um ou sobre outro, aí vocês têm que saber que a ferramenta para os dois é a mesma, tá? No Nomad. Agora eu vou aqui no Nomad, deixa eu ir. Então eu vou no Nomad, eu separei 2 exames para vocês que têm fibrilação atrial. E aí outra coisa importante também de vocês saberem, é que essa fibrilação atrial ou flutter atrial, eu vou falar fibrilação atrial, mas vocês entendam que pode ser um dos dois, tá? E os dois podem ser conhecidos como FA. Normalmente FA a gente fala para fibrilação, que é o mais comum, é bem mais comum que o flutter. Então, se vocês ouvirem FA, flutter atrial, fibrilação atrial, a gente vai usar a mesma ferramenta aqui, tá? E essas duas arritmias podem acontecer ou no exame inteiro, o paciente tem isso recorrente, né? Ele não tem descanso, essa arritmia não para, ou isso pode aparecer e desaparecer, né? Durante o dia, ou durante um dia aparece, no dia seguinte desaparece. Então, são arritmias que podem oscilar nesse paciente, tá? Ou não. Por exemplo, a minha avó, que eu descobri que tem com Bittium aí, né? Ela tem, assim, é crônico dela, não é recorrente, não some, tá? Então, não tem. E existem procedimentos que vão reverter isso, ou dependendo da idade, da pessoa, da arritmia, não vai reverter, tá? É isso o médico que vai decidir, mas isso é só por curiosidade também. Vocês precisam saber é que existe FAs constantes no exame inteiro e FAs que aparecem e somem, tá? Essas que aparecem e somem, pode ser que o médico fale para vocês com o nome de paroxística, tá? Então, se vocês ouvirem, eu tô com uma FA paroxística, como que eu faço para separar? Então, vocês já sabem que são fibrilações atriais ou flutter atrial que aparecem de vez em quando no exame. E esse é um exame muito chato e difícil de se fazer, porque ele demora mais tempo. Inclusive, eu peguei esse ontem, eu fiquei um tempão nele, e eu já separei aqui para mostrar para vocês. Vocês têm um exemplo muito bom de fibrilação atrial paroxística na base de dados de vocês, eu não tenho esse exemplo aqui comigo, mas ele é muito bom para demonstrar para os médicos, tá? Porque fica bem visível e não são tantos eventos, então vocês não perdem muito tempo mostrando como limpar tudo aquilo para o médico. Vocês mostram rapidinho, assim, em 1 minuto vocês já conseguem mostrar. Eu acho que eu mostrei para o Thiago esse exame antes dele ir pro brasileiro. Eu não lembro o nome agora, mas está escrito na descrição ali que é uma FA intermitente, algo assim, tá? Então vocês podem usar É. elas para os Esse exame treinamentos. tá lá no computador da mesinha da sala, tá? Na 360. Nessa base tem esse exame de FA que a Gabi tá Aí, falando. e ele é ótimo. A FA aparece no final, assim, e aí vocês podem até perguntar para quem não conhece nada de eletro, de Holter, onde começa a FA, porque a pessoa vai ver que tem alguma coisa diferente lá, tá? Então ele é muito bom. Esse que eu tenho aqui não é muito bom de ver, ele tá um pouco mais chatinho, mas eu vou conseguir mostrar para vocês. Esse aqui é um exame que ele tem o ritmo sinusal, então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu tenho o ritmo sinusal do paciente. Eu tenho. Aí a gente revê um pouquinho o que a gente viu nos outros treinamentos. Eu tenho extrasístole e supras, que só aparecem. Isso daí é uma coisa interessante, tá? As supras só vão aparecer num ritmo sinusal, porque elas são uma alteração do ritmo sinusal. Quando eu falo em fibrilação atrial, esse tempo de fibrilação atrial, eu não considero isso aqui, tá? Então, é como se tudo fosse uma arritmia só, eu não vou inserir uma arritmia dentro da outra, tá? Então, quando eu tiver ritmo sinusal, eu posso ter a chance de aparecer as supraventriculares. Além delas, eu também tenho as ventriculares, ó, que são as que estão marcadas em vermelho aqui no tacograma, tá vendo? Então, eu tenho ventricular. Então, esse é o ritmo base do paciente, sinusal. E aí, quando eu puxei as supras,
eu vi que existiam algumas alterações no ritmo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ir direto aqui. Bom, existiam algumas alterações no ritmo. Ó, vocês viram que aqui eu tô na seção de extrasístole e supra, tá? Eu tenho um botão lateral, que foi o que eu mostrei para vocês ontem no final, que é o de FA. Esse botão ele foi criado naquela época que eu mostrei o vídeo, foi criado para detectar as fibrilações atriais de uma forma mais rápida, mas lembrando que não é automático. Vocês vão ouvir muito essa pergunta: ah, é automático? Não, não é automático. Só que assim, gente, eu considero não ser automático melhor do que se fosse, tá? Porque o automático, eles falam que a Cardios ela vende um pacote diferente, que tem um modo de fibrilação atrial automático. Ele falha muito. Qualquer oscilação de frequência, ele vai pôr como fibrilação atrial. E aí dá mais trabalho para o médico limpar isso do que se ele fosse realmente separar os momentos de fibrilação atrial. Então, vocês podem até vir com esse argumento para o médico. Lógico, não falando mal do outro sistema, mas falando, ó, doutor, não tem um modo automático, mas é até melhor, porque ele evita pegar momentos errados de fibrilação atrial, né? E a marcação de fibrilação atrial aqui, mesmo manual, ela é muito precisa, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente identifica pontos de fibrilação atrial aqui no exame, a gente vai precisar usar essa ferramenta de FFA aqui em cima, tá? E ela vai vir em branco, né? Acho que eu vou até apagar tudo isso para você. Eu já enviei esse exame? Acho que já. Eu vou apagar. Vou apagar todos. Apaguei não, coloquei tudo como normal para detectar de novo, tá? Acho que vai ficar mais fácil de vocês verem. Então, tô aqui com o exame limpo, já tirei as ventriculares, os artefatos, os batimentos normais, e agora eu vou detectar as supras. Normalmente é assim que o médico vai identificar a FA. Então, ele vai clicar em detectar ESV primeiro, e aí ele teve aqui, ó, essa quantidade de extrasístoles supras puxadas pelo sistema. Eu costumo sempre ver primeiro as taquicardias, tá? E aí, conforme a gente vai passeando aqui nessas taquicardias, a gente vai perceber isso aqui, ó. É isso aqui que o médico vai ver de diferente. Estão vendo que aqui tá reto, e aí tem essas subidas com a cor verde, que é normal, porque indica uma supra, ó. Então, por que subiu? Porque aumentou a frequência, né? E aí, de repente, gente, a gente vai ter uns rabiscos. Esses rabiscos no tacograma normalmente indicam o momento de fibrilação atrial, tá? E aí, por que que é rabiscado? Porque não tem uma frequência regular, é irregular. Então vai oscilar, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir. Então vai ficar rabiscado no tacograma, né? Então aí o médico vai ver esses rabiscos e falar, opa, eu tenho alguns momentos de fibrilação atrial aqui que eu preciso separar. E aí ele vai sentir a necessidade de usar essa ferramenta aqui, tá? Não só aqui, ó, quando eu venho aqui também, eu tenho fibrilação atrial. Vocês estão vendo que a onda P, ela se apresenta em vários momentos entre um R e outro, ó. Aqui eu tenho umas 3 ondas P's. Eu não preciso necessariamente ver a onda P bonitinha ali desenhada. Eu só preciso ver que há uma confusão ali, né, no traçado. E também sempre tomar cuidado para não confundir essa confusão com artefato. Às vezes tem uma confusão ali, mas é artefato. Isso realmente o médico, né, o analista vai ver com o tempo. Vocês não precisam saber disso agora, né? É só não dar nenhum diagnóstico para o médico, porque pode ser que você fale, ah, doutor, aqui é uma FA e às vezes é um artefato, né? E ele vai saber disso. O que vocês precisam saber é que quando existe essa FA, se ele perguntar e quando vocês forem mostrar no treinamento, é aqui que vocês vão separar, tá? Então, eu vou clicar. Quando eu detectei essas FAs, eu vou clicar em FFA. E aí eu tenho essas ferramentas aqui, que são muito simples de usar para separar essas FAs, tá? Então, primeiro eu vou clicar em novo evento. Eu só vou fazer uma coisa antes, eu vou aumentar para ver melhor, tá? Aí aqui, ó, com o botão direito, o padrão é 60 minutos por tela aqui, né? Desculpa, por linha.
Eu vou colocar em 30 para eu ver isso mais ampliado, ficar mais fácil para eu separar. Então, aqui com o botão direito, a gente consegue, mexer nesse tempo, tá? E ficar mais fácil ou mais prático ali para o médico. Nesse caso da FA, então o médico vai fazer o quê? Vai fazer tipo uma varredura assim, e ele já vai identificar os momentos que tem, tá? Então, por exemplo, aqui tem FA. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai primeiro, desculpa, eu cliquei aqui antecipadamente. A gente vai primeiro encontrar, o momento que começou esse FA, tá? Então, vocês não precisam saber. Lá no exemplo que vocês têm, no banco de dados de vocês, é bom vocês saberem onde começa e onde termina, mas lá é muito fácil de reconhecer, porque lá tá, o rabisco está muito evidente, então vocês vão saber, mostrar fácil onde começa e onde termina. Como que eu sei onde começa e onde termina? Onda P, ó, onda P, QRS, distância, onda P, QRS, distância. A partir daqui, não sei se vocês conseguem ver, é que esse exame não está tão claro, mas a partir daqui, eu não tenho mais onda P, né? Eu tenho alguns rabiscos, aí aqui é uma onda P negativa, QRS, e aí começa uma confusão ali, um batimento aparecendo em sequência do outro, sem uma frequência regular. Então, é aqui que começa esse FA, tá? Então, eu já sei onde começa, o médico precisa saber onde começa. Se vocês não souberem identificar onde começa e onde termina no treinamento, vocês podem, usar o médico como apoio. Eu via muito isso com a Roberta, que trabalhava antes de mim lá na Micromed, que ela dava treinamento, mas ela não sabia analisar, então também ela conseguia. O que que ela fazia? Ela fazia o seguinte: ó, doutora, aqui a gente vai usar a ferramenta de FA. Onde começa? Me fala qual batimento que você acha que começa. Aí ele vai te indicar, entendeu? Então vocês podem usar essa estratégia. Então vai começar aqui. Então, já identificou onde começa? Então você vai clicar em novo evento. Vai clicar em cima do batimento que começa e depois vai clicar em escolher início, tá? Então, se vocês já escolheram o início. Aí vai seguindo. Se for grande FA, pode usar aqui em cima ou aqui, ó. Vai seguindo por aqui com o mouse. Ó, tá vendo as ondas P desordenadas aqui, fibrilando? Então, vai seguindo. Ó, a partir daqui, eu já tenho uma onda P e um QRS bonitinhos. Então, terminou nesse aqui. Então, marca o último batimento que termina, né? Que tem ainda essa fibrilação atrial, o último batimento dela. E vai escolher como escolher fim, tá? E aí o sistema já reconheceu o início, já reconheceu o fim, clique em OK. E aí ele vai gerar um evento de FA. Só por curiosidade, se o médico, e aí eu sempre pergunto, quando ele é Carlos, eu pergunto: você tem um módulo de FA automática, doutor? Ele fala: não, normalmente eles não têm, tá? Quem tem, aí tem o de FA, o marca-passo, tem tudo, porque é um dos pacotes, assim. E aí, quando ele não tem esse FA automático, é melhor ainda a gente apresentar essa ferramenta, porque sabe o que que eles fazem lá? É muito parecido com o nosso, mas lá a gente vai clicar num botão lá em cima para marcar as FAs. E, na verdade, a gente não marca aqui no traçado, a gente vai anotar a hora, o minuto e o segundo que começou a FA. Então, eles têm que anotar isso no papel, porque normalmente ninguém decora isso. E vai anotar também a hora, o minuto e o segundo que terminou a FA. Então, eles vão precisar de um papel ali de apoio para anotar, né? O nosso é muito mais prático, porque em vez de a gente anotar a hora, minuto, segundo, a gente vai marcar o batimento que começou e marcar o batimento que terminou. Então, isso facilita também para o médico, tá? Então, vocês podem até dar esse gancho numa demonstração, né? Que é o momento ali que o médico está comparando. Numa demonstração, ele está sempre comparando. Num treinamento, assim, na cabeça dele, né? Num treinamento, ele já está ali mais aberto a aprender ou não, né? Se for um treinamento para um hospital onde o médico não teve decisão dessa compra, ele vai estar bem resistente. Mas se for um treinamento que o próprio médico comprou, ele vai estar bem aberto a aprender. Mas em demonstração é bacana vocês falarem isso. Ó, doutor, o seu sistema ele tem FA automática? Não. Ah, então você não precisa aqui ficar digitando a hora que começou, hora, minuto, segundo que começou. Você simplesmente vai marcar o batimento que começou e o batimento que finalizou. E se ele falar que tem FA automática, você pode falar, doutor, mas dá muito erro, né? Sempre pega coisa a mais, né?
Então, aqui você vai separar apenas o momento que começou e terminou de uma forma simples, marcando o batimento que começou e o que terminou. Então, independente da resposta dele, vocês têm esses argumentos para convencer ele, tá? De que esse pode ser melhor do que o outro. Aí, eu vou achar outro momento aqui de FA, só para a gente. Ó, aqui. Eu queria achar um momento curto, porque essa mensagem pode aparecer. Eu acho que esse momento está menos de 30 segundos. Então, vamos lá. Eu identifiquei aqui FA. A gente começa. Esse exame tá bem chatinho de identificar o começo e o fim, tá? Então, às vezes o médico nem vai ter tanta precisão. Mas tudo bem, vamos clicar em novo evento. Já identifiquei o batimento que começou, marco escolher início. E aí eu vou até o batimento que finalizou. Opa, aqui já tem um da P, então é esse aqui o último. Escolho o fim, ok. Ó, eu queria que aparecesse essa mensagem. O sistema, ele vai sempre dar uma mensagem quando esse evento marcado tiver menos que 30 segundos. Porque, de acordo com a diretriz, uma FA, para ser considerada FA, ela tem que ter, no mínimo, mais de 30 segundos. Antes disso, ela é uma taquicardia, tá? Irregular. Mas, se é um paciente, por exemplo, como esse, que tem muitos episódios de FA, o médico vai saber que isso tá mais para uma FA do que para uma taquicardia. Então, às vezes, ele vai querer colocar isso como uma FA, porque no total vai contabilizar um tempo de FA que esses segundos pode fazer uma diferença. Então, o sistema é bacana porque o sistema não bloqueia. Ele permite que o médico marque isso como FA, mas ele mostra, ó, o evento, ele tem menos que 30 segundos, deseja continuar? Sim ou não? Então, o médico vai definir se ele quer deixar isso como um ataque, e aí ele vai marcar isso manualmente, clicando em S, 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 ou se ele quer realmente deixar isso como uma FA, tá? Então, essa é outra coisa bacana aqui no sistema, quando marca menos de 30 segundos em FA. Talvez os médicos perguntem para você: ó, eu tô marcando aqui, ele fica me falando que tem 30 segundos. Aí vocês podem falar: ah, não, doutor, é só um aviso, porque tem médico. Aí vocês não precisam falar da diretriz, né? Porque às vezes a gente fala isso e o médico acha que, ah, você tá querendo saber mais que eu. Então você pode falar: não, doutora, porque tem médicos que não consideram menos de 30 segundos como FA, e sim como taquicardia. Mas fica a seu critério, não tem problema, é só clicar em OK. E isso vai entrar aqui como um episódio de FA, tá? Então fica a critério dele. O sistema apenas mostra que é um evento abaixo de 30, que é o recomendado para FA, no mínimo, tá? Então, deu para entender essa marcação de FA? Normalmente, gente, ela fica rabiscada assim, ó. E é raro ter eventos assim, igual esse que eu peguei aqui, que são picadinhos, né? Normalmente é um evento maior, de 1 hora pelo menos, às vezes metade do exame, e aí fica mais fácil de pegar. Mas às vezes vem assim, bem chato, marcadinho, né? Picadinho. Então vem assim, esses segundos aqui, 1 minuto, aí vem outros, assim, fica muito chato de analisar. É um exame muito complexo para fazer mesmo, leva mais tempo, tá? Então, essa é a FA paroxística. Então, vocês estão percebendo? Ó, tá retinho aqui, PQRS, PQRS, e aí, de repente, vem essa ventricular, e aqui, quando ele fala que é uma supra, na verdade, não é supra, já começa uma FA, tá? Ó, irregularidade, um monte de onda P aparecendo. Outra coisa interessante de falar para vocês, se eu pegasse esse exame inteiro e limpasse todas essas FAs, vocês estão vendo que dentro da FA tem um monte de supra marcada, que o sistema marcou automaticamente? Quando a gente marca esse evento de FA, essas supras daqui, elas são automaticamente convertidas em FA. Então, elas deixam de existir, assim, elas saem da contagem de supra, tá? Então, essa é uma preocupação também dos médicos. Ah, mas está marcado supra, que é FA, ó, deixa eu mostrar um evento para vocês. Isso aqui é importante falar também, tem lugar que faz isso. Tá marcado como supra, tá vendo? Ah, por que tá marcado como supra, né? Tá verde e tá com o nome ESV embaixo, que é igual uma classificação de supra.
porque quando criaram isso no sistema, colocaram a FA como uma subclassificação das supras. Quer ver? Deixa eu sair aqui para vocês verem. Quando eu marquei os eventos de FA, automaticamente ele já trouxe uma classe nova, uma classe de FA. E a classe de supra está aqui em cima separada. O sistema ele classifica a FA como uma subclassificação das supras, tá? Tem médico que vai considerar ok, não vai me influenciar, e tem médico que vai questionar e vai falar, não, eu não quero que isso fique como supra, eu quero que as FAs fiquem como normais, tá? E aí, quer ver um lugar que faz isso? Pelo menos fazia um tempo atrás, agora eu não sei se continua. A BP, a Beneficência Portuguesa. Eles não concordavam que ficava, mas fica só marcado em verde e com a descrição ali nos exemplos também como supra, mas eles não queriam que isso ficasse assim. Então, para resolver isso, é muito simples. Vem aqui e clica na letra N de normal. Eu não vou clicar agora porque eu quero mostrar outras coisas para vocês, tá? Então, vem aqui na. Ah, doutor, não tem problema. Se você não quer, faz o seguinte: separa tudo com a ferramenta, só para ficar separado das supras, né? E aqui, quando você tiver essa separação nas classes, você vai clicar na letra N, e aí ele já corrige, tá? Quando a gente usa, gente, essa ferramenta de FA paroxística, lembrando que essa ferramenta a gente vai usar só para casos de FA paroxística. A gente não vai usar para quando o exame for inteiro em FA, tá? Então, a gente vai usar só quando for FA paroxística. Depois eu vou explicar por quê. E aí, quando a gente usa essa ferramenta para FA paroxística, FA intermitente, FA, né, que aparece às vezes, algumas coisas vão ser ajustadas por conta do uso dessa ferramenta. Quer ver? Eu vou aqui agora, deixa eu tirar essa barra aqui. Eu vou aqui agora para eventos, ó. Então, vou clicar em eventos. Vamos supor que eu já separei tudo que eu queria separar de FA. E agora eu vou salvar os exemplos. Então, eu vou salvar as arritmias ventriculares, eu vou salvar as arritmias supraventriculares, eu vou salvar a frequência máxima e mínima, que a gente viu ontem, e vou ter aqui agora vou ter um momento de FA, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse FA e todos os eventos que eu salvei, eles vão ficar aqui expostos, tá? Então, eu tenho aqui todos os eventos de FA expostos para mim. E eu sempre vou ver no começo o início dele, ó, tá vendo? Eu tô com o início marcado. Se eu quisesse ver o meio, eu clico aqui em centro. E se eu for ver o fim, eu clico aqui em fim. E aí eu vou ver o início, o meio e o fim de cada evento que eu marquei. Lógico que se eu quiser entrar nesse evento, eu clico 2 vezes e aí eu consigo passear por ele, tá? Mas se eu só quiser salvar esse evento, eu posso vir aqui, início, salvar o trecho, ok. Centro, salvar o trecho, ok. E fim, salvar o trecho aqui. Isso é muito importante de mostrar para o médico, gente, porque normalmente quando é SFA paroxística, eles precisam mostrar como que ela começou, como foi o meio dela ali e como que ela saiu, né? Como que entrou e como que saiu essa FA. É importante mostrar isso, para ver se realmente teve um ritmo sinusal ou se teve alguma arritmia ali depois dela que desencadeou, né, o sinusal. Então, é muito importante mostrar essas ferramentas, posição no evento. Essa ferramenta posição no evento, ela vai aparecer para FA e também vai aparecer para as taquicardias, tá? Ó, posição no evento, porque eu consigo ver o começo, meio e fim de uma taquicardia também, tá? Isso aqui para FA é ótimo. Então, é ótimo de mostrar também. Outra coisa, quando a gente salvar um evento por aqui, salvar o trecho, no evento de FA, ele vai sempre dar algumas informações na descrição. A primeira, ele vai pôr ali FA, né? Já vai pôr automático. Aqui, 109 BPM é a frequência média desse evento de FA. E ele vai dar também quantos batimentos que teve esse evento e em quantos segundos que ficou esse evento. Mesmo se for 1 hora, ele vai dar em segundos, tá? Mas é bom que ele dá uma noção de tempo dessa FA.
tá? Então você tá vendo só um trecho, mas você tá vendo da descrição que, na verdade, essa FA, ela teve um tempo maior do que esse trecho, né? Então também é bem interessante isso aqui. Outra coisa que fica diferente na FA, né, e aí isso é muito bacana de mostrar. Lá em relatórios, quando a gente vai colocar esse laudo que já está no sistema, o laudo que já está no sistema, ele tem, como eu disse para vocês, uma programação de condicional, né, e essa programação de condicional e variáveis, ela vai puxar quando a gente usa a ferramenta de FA para FA paroxística, ele vai puxar, esse tempo de FA. Eu vou jogar aqui de novo, porque esse aqui era o laudo antigo, né. Então no laudo antigo que eu tinha feito mesmo, ele tinha 17 episódios de FA, tá. E aí totalizou só 0,5% do exame, né, 6 minutos e 32 segundos. Então é pouquinho, mas já tem um indício ali que o paciente está entrando em FA, tá. Dependendo do tempo e da porcentagem desse paciente, ele vai fazer alguns procedimentos para esse FA. Tá, ou aí o médico vai ver, ele precisa muito disso aqui, de porcentagem de tempo. Em sistemas que não tem isso, eu acho que o nosso é o único que dá essa porcentagem e tempo, tá. Em sistemas que não tem, o médico tem que fazer à mão, porque ele precisa dessa informação para, ou medicar o paciente, ou fazer uma cardioversão, ou uma ablação, ele vai direcionar o tratamento dessa arritmia de acordo com esse tempo aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou jogar novamente o texto para apagar o que está aqui, então eu vou clicar 2 vezes de novo, e ele já corrigiu, ó, então ele puxa automático. Ele sempre vai trazer aqui em cima como FA, isso é bacana de falar para o médico também, porque às vezes ele esquece se você não alerta. Só que FA, não é o nome completo, né, é abreviação de fibrilação atrial. E aí, eu posso ter uma fibrilação atrial ou um flutter, lembra que a gente usa a mesma ferramenta para as 2 condições? Então aqui o sistema ele sempre vai por FA, porque pode ser uma fibrilação atrial ou um flutter. Então normalmente o médico vai ter que escrever isso à mão para completar, tá. E aí ele dá o tempo também. Nesse caso, como eu separei só 2 episódios, ficaram só 51 segundos de FA, tá. Isso aqui é muito bacana de mostrar para o médico também, quando vocês estão demonstrando essa ferramenta de FA, que ele já puxa automático, sozinho, o médico não precisa ficar escrevendo, né, porque o texto de base é ritmo sinusal durante todo o exame. Então, se não viesse essa condicional, o médico teria que escrever tudo isso manual, com presença de episódios de fibrilação atrial. Ele nem ia colocar quantos, nem quantos por cento, nem quanto tempo. Então ia ficar uma coisa mais generalizada. E o sistema ele faz com que isso fique mais preciso com essa ferramenta aqui, tá? Agora vamos voltar para a situação da BP, por exemplo, que um tempo, eu não sei hoje ainda, tá? Mas um tempo atrás eles não gostavam que ficasse assim, ó. Aqui. Eles não gostavam que ficasse assim. Aqui tá escrito que é uma FA, mas aqui embaixo tá mostrando supra, porque lembra que a FA no sistema é uma subclasse da supra. Nem todo médico concorda com isso, e a gente não precisa ficar defendendo o sistema porque ele é assim, porque ele é assado, não. Doutor, o sistema é assim, realmente alguns médicos não concordam, outros não se importam, mas se o doutor quiser alterar isso, a gente vai lá e coloca normal, lembra? A desvantagem de colocar normal aqui, em classes, colocar N aqui, é que eu perco todas as ferramentas que vêm posteriores a isso, né? Então eu vou perder, por exemplo, vou colocar para vocês verem, tá? Coloquei normal. Eu arrumei aqui no diário, ó, né? Ele não vai ficar mais aparecendo FA, ele vai aparecer normal. Mas eu não tenho mais a RFA separada aqui para mim. E quando eu jogar o texto, eu não tenho mais a RFA descrita lá. E aí o pessoal aí de suporte vai até entender isso bem, porque isso é bem programação mesmo, porque a maioria do pessoal aí é de TI, né?
Vocês conseguem entender que o sistema ele não está mais reconhecendo aquelas extrasístoles, aquela marcação como diferencial. Isso entrou tudo como normal. Então, ele não vai ter mais nada para puxar aqui, tá? Então, se o médico quiser considerar a FA como normal, o que eu aconselho ele? Eu aconselho ele a detectar as FA manualmente. Eu vou pegar uma aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, ele vai usar a ferramenta de FA, marcar o começo, vai marcar o fim. Tudo bem, 30 segundos. Pronto, usou. Ah, eu não gostei que tá normal, que tá supra, eu quero que fique normal. Calma, não coloca normal aqui ainda. Usa tudo que a ferramenta tem para te oferecer primeiro, tá? Então, o que a ferramenta tem para oferecer? Já separei, tá separado das supras, tá separado de tudo. Agora eu vou em eventos, aí eu vou separar esses momentos dela, né? Início, meio e fim. Então, eu vou salvar o trecho. Ok. Centro, ó, eu posso até colocar o número 2 do teclado. Vou salvar o trecho, ok. E fim, e vou salvar o trecho também. Então, eu estou usando tudo que ela tem para me oferecer, né? Início, meio e fim. Se eu tivesse colocado normal, não ia ter isso aqui. Pronto, o que mais eu tenho para me oferecer? O laudo. Termino o exame inteiro, faço todas as coisas, jogo o laudo. Ó, ele já puxou o episódio de FA, nananã. Terminei o laudo, agora sim eu venho aqui em classes, depois que eu já usei tudo, tá? Já terminei o exame. Venho em classes e põe normal. Por quê? Eu não perdi o que eu separei aqui, ficou tudo salvo, né? Como FA, a descrição, com a quantidade de batimentos, com os segundos, ficou tudo salvo como FA. Não ficou como supra, lembrando que esse aqui tá como supra, gente, porque eu não separei tudo, tá? Mas eu separei alguns momentos só. Então, o que eu separei não vai ficar como supra, porque ele tá marcado lá como normal, lembra? Então, não tá marcado como supra, tá marcado como normal, então vai ficar como normal. E o último benefício que eu usei foi o laudo com a descrição de tempo e de FA, tá? E aí, depois que eu já usei tudo isso, que eu vou lá e altero para normal, não faz diferença. Tá tudo marcadinho, você usou tudo que o sistema tinha para te oferecer e ainda agradou, né, os gregos e troianos, colocou lá como normal também e tá tudo certo, não vai ficar mais como supra. Então, essa é uma jogadinha assim que a gente tem para agradar esses médicos que não querem usar a nomenclatura dada pelo sistema, tá? E aí é mais fácil porque eles ficam discutindo que está errado, que tem que mudar, alterar o sistema. Não, doutor, tudo bem, deixa como normal, tá? E eles não questionam depois disso, eles normalmente se contentam com isso, tá? Só que sempre lembrem eles de usar tudo que o sistema tem para oferecer primeiro, senão eles acabam ficando em prejuízo. Eles vão ter que pegar, escrever manualmente FA, escrever manualmente também FA aqui no laudo, nos exemplos. Então, é bom mostrar para ele tudo que o sistema tem para oferecer e depois vai colocar aquilo como normal, tá? Outra coisa também, lembrando que é em FA, mas isso é mais para FA total, mas eu vou falar dela para vocês agora. Tem médico que não considera a variabilidade da frequência em FA, né? Dizem que não é considerada. Então, aqui, se ele não quiser que apareça no laudo, ele desmarca ela aqui. FVC, FC, VFC, tá? Então, vai desmarcar ela aqui, e aí ela não vai aparecer no laudo, no caso de FA, tá bom? Então, vocês podem mostrar para eles que se não quiser que apareça, desmarca aqui. Então, gente, essa foi a FA paroxística, que é a mais difícil, mais chatinha, mais ferramentas, tá? Agora eu vou para a FA total com vocês. Eu tenho um outro exemplo aqui. E essa é muito mais simples. Só que é a que mais recebe chamado, por incrível que pareça. Porque os médicos, eles focam tanto na ferramenta de FA, que eles querem usar ela para tudo. Só que para FA total, ou seja, FA começou, o exame começou em FA e terminou em FA, né? A gente não usa essa ferramenta.
tá? E aí eu vou mostrar para vocês. Então, eu tô aqui com esse exame. Já analisei as normais, já separei as ventriculares, já vi o que é artefato, que é desconhecido. Vou puxar as supras, ainda não sei que é uma FA, tá? Então, vou clicar em detectar SV e olha só o tacograma desse paciente, né, desse exame. Bem rabiscado. Não é todo tacograma rabiscado que é FA, tá, gente? Porque às vezes realmente é um monte de arritmia supra, e aí é um terror, pior ainda do que FA para analisar. Mas enfim, como a maioria que é rabiscado é FA, tá? Vou falar assim. Então tá rabiscadinho, a gente já suspeita de FA, como que a gente confirma? Olhando o traçado. Então eu vou olhar o traçado e eu vejo, ó, não tem uma onda P para cada QRS, né? Eu tenho um monte de onda P ali desordenada, às vezes bonitinhas, assim, igual essa, ó. Às vezes também sem nenhum formato específico, vai aparecendo de vez em quando, como essas aqui. E também a frequência irregular, né, que é uma outra característica da FA. Às vezes está em 49, aí de repente vem para 83. Então eu tenho uma frequência irregular e um monte de onda P desordenada, fibrilando ali os átrios. Então isso é uma FA. Aí eu vou avaliar o que agora? Se é o exame inteiro. Então como que o médico vai fazer isso? Então ele vai olhar aqui começo, ele vai passar o mouse aqui, ele vai ver se tem algum ponto reto no tacograma, porque normalmente isso indica um ritmo sinusal. E pronto, ele identificou que é uma FA total. Vocês lembram que eu disse que na FA a gente não considera as supras ventriculares? Se a gente não considera supraventricular na FA, a gente nem precisa apertar esse botão aqui de detectar supra, porque eu não vou detectar supra nesse exame, ele não tem supra, ele é FA, tá? Mas, gente, acontece dos médicos clicarem nesse botão, ou porque está acostumado a sempre clicar, ou porque ele queria ver se tem ali algum momento de ritmo sinusal, não sei. Então, às vezes, eles clicam nesse botão. Aí, olha o que acontece. Marcou um monte de supra dentro das FAs, né? Dentro da FA, que é uma só. Nenhuma dessas supras são verdadeiras, é verdadeira, tá? Nenhuma delas. Tá? Todas são erradas porque elas estão dentro da FA. Então, ou é FA ou é supra. Então, estão todas erradas. O que que a gente faz para corrigir isso? Normalmente, o médico vai pensar assim, ó. Ah, eu venho aqui, eu vou clicar em FA, aí eu vou separar o exame inteiro como FA e vai limpar as supras. Vai ficar tudo como FA. Não, porque essa ferramenta não foi feita para isso. E aí vão falar, mas por que não foi feita para isso? Porque quando a gente usa essa ferramenta de FA, o sistema ele vai sempre fugir desses eventos marcados para jogar a frequência máxima e a mínima. Deixa eu pegar aqui. A máxima e a mínima, tá? O sistema ele vai sempre fugir das arritmias, sejam elas ventriculares, supraventriculares, FA. Vocês nunca vão ver nesse trecho selecionado de 5 batimentos, vocês nunca vão ver aqui uma ventricular, uma supra, uma FA, porque o sistema vai sempre fugir. Se a gente marca o exame inteiro como FA, o exame vai ficar sem frequência. Querem ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, porque talvez vocês peguem algo assim e vocês já sabem o que é. Cliquei em detectar SV. Ah, não, vou clicar tudo em FA. Então, eu vou marcar o começo. Novo evento, né? Marquei o começo e vou até o fim. É o último batimento marcado. Ok. Ele pôs tudo em FA. Legal, marquei tudo. Não tem mais nada como supra e não tem mais nada, né? Com esse normal, não sei o que que é. Deve ser um batimento do começo, né? E aí, quando eu vou em eventos, primeiro que ele fala que não existem nada para detectar tendências de ST, que é aquele de níveis, lembra? Porque ele também só vai ver em ritmo normal. Aí eu não tenho nada de supra mais, tudo bem, isso tá certo. E eu também não tenho nem frequência máxima nem mínima. Então isso acontece muito, gente, dos médicos fazerem isso, e aí eles vão vir.
Ah, o sistema não está detectando a máxima e a mínima. Aí vocês podem perguntar, doutor, é uma FA? Aí vai falar, é. Doutor, você usou a ferramenta de FA para é uma FA total? Ele vai falar sim. E você usou a ferramenta de FA? Ele vai falar sim. Então, a ferramenta de FA é só para FA paroxística, só para FA intermitente, tá? Porque em FA total, ele vai sempre fugir, a gente não vai ter uma máxima e uma mínima. Ah, Gabi, mas então o que que eu faço? Né? Porque, deixa eu clicar aqui, vou pôr tudo normal de novo, vou clicar no tacograma e vou detectar supras. Então, o que que eu faço? Porque eu detectei as supras. E agora, como eu faço para limpar essas supras? Gente, é muito, muito, muito simples, tá? Cliquei aqui em detectar supra, eu não vou usar essa ferramenta de FA para isso. Se é o FA total, eu não vou usar essa ferramenta. Sempre fixem nisso. E aí, o que que eu vou fazer para limpar as supras que eu marquei errado? Eu vou vir aqui, tá vendo que eu tenho uma classe de supra? Eu vou colocar normal e pronto, resolvi o problema, tá? Eles vão sempre vir com o seguinte questionamento para vocês. Ah, eu marquei a supra e eu preciso limpar essas supras, então eu estou mexendo na sensibilidade para diminuir a quantidade dessas supras. Mas mesmo mexendo na sensibilidade, não está zerando a supra. O que que eu faço? Por que que eles vêm com esse costume de mexer na sensibilidade? Porque lá na Cardios não existe esse botão detectar ESV. Ou seja, sempre que vem uma FA total, ela vai vir marcada com supras erradas, tá? Então sempre vai vir marcada com supra errada. E lá, para eles zerarem essas supras, eles não têm uma classe de supra como nós. Lá, as supras, elas vêm junto com as normais, só que marcadas em verde, mas não tem uma classe de supraventricular como nós. Então, lá, eles vão precisar mexer na sensibilidade e eles vão colocar a sensibilidade para lá como zero detecção. E aí, eles vão zerar a detecção total de supras no exame. É uma forma que eles fazem lá, eles querem multiplicar por aqui, tá? Então, falem para eles, ó, aqui, doutor, você não vai mexer na sensibilidade para zerar as supras. É muito mais simples, né? Porque realmente é. Você só vai vir aqui por N. Pronto, zerou as supras. E aí sempre vai vir acompanhado de um, né? Porque isso, gente, é muito óbvio, mas é aquele óbvio que tem que ser dito, sabe? Porque as pessoas estão tão acostumadas a ver por outro ângulo isso, que elas ficam cegas aqui nesse momento. Elas esquecem que dá para pôr um N aqui e resolver todos os problemas, tá? Então, às vezes, vocês precisam mostrar isso para o médico mesmo. E aí, o que que vai acontecer numa FA total? Então, só para vocês, para a gente ter isso definido, para vocês saberem o que o médico faz quando é uma FA total, ele vai vir em eventos, ele vai salvar os eventos de ventricular, ele vai agora ter uma frequência máxima. Ah, Gabi, mas a frequência máxima agora é uma FA. Você não disse que sempre fugia dessas arritmias? Só que nesse exame não tem jeito. Esse exame ele tem FA do começo ao fim. Então o médico ele vai precisar dar uma frequência máxima e é importante que ele dê essa frequência máxima, né? E não tem como fugir. É um evento de FA total, vai ser uma FA, tá? E a mínima, a mesma coisa. Vai vir também no momento de FA. Aqui, gente, na FA, pode ser que os médicos queiram mexer no tempo de pausa. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas foi ontem que eu mostrei isso. O tempo de pausa para exames específicos, ele vai mexer aqui em parâmetros de análise. Então, ele vai mexer aqui no tempo de pausa, vai clicar em OK e o sistema reconta essas pausas. E aí, se existir, elas vão aparecer aqui, tá? Então, pode ser que eles perguntem, peçam sobre essas pausas em exames de FA. Outra coisa também interessante em FA é que, lembra que aqui eu tenho TAC e bradicinusal? Não existe taquicardia sinusal e nem bradicardia sinusal em FA, por quê? Porque não é um exame sinusal, tá? O sinusal, lembram que é uma característica de normal, né? Um exame normal. Então, normalmente os médicos eles vão precisar apagar essas taques e brades, se houver aqui sinusais, tá? Como ele vai fazer isso? Ah, não sei se vocês lembram de um botão mágico também, que é o recusar tudo.
A gente usa para desnível de ST, pausas erradas, lembram? Então, a gente vai usar o recusar tudo para taques cardíacos sinusais ou bradicardias sinusais em exames de FA, tá? Então, eu venho aqui, recuso tudo. Pronto, aí isso já vai ser desconsiderado da contagem. O que mais o médico vai fazer? Ele vai vir aqui e vai salvar exemplos de ritmo de fibrilação atrial. Aí ele vai pôr fibrilação atrial. Lembra que na FA paroxística ele salva a entrada, a saída e o meio do evento de FA? Na FA total, ele não tem entrada e saída, porque é o exame inteiro. Só que se ele escreveu lá no laudo que o paciente tem FA total, lembra que o laudo ele precisa de provas, e esses exemplos meio que são as provas do que está escrito no laudo? Então, ele vai jogar aqui exemplos de fibrilação atrial durante o exame, para o médico que leu o laudo ver que realmente teve a fibrilação atrial durante vários trechos do exame, durante o exame inteiro, tá? Então, ele vai pôr aqui fibrilação atrial, né? Normalmente eu copio e aí eu vou colando nos outros, então ele vai salvar esse evento em outras partes do exame, ó, fibrilação atrial, tá? E aí, como que ficam os exemplos dele? Eu tenho aqui, porque esse eu fiz ontem, então tá prontinho. Ele tem aqui todos os eventos de fibrilação atrial, as ventriculares, a frequência mínima e a frequência máxima. Então, esse exame teve isso aqui, né? Então, ele vai mostrar tudo que tá lá no laudo. E aí, no laudo, como que fica? Porque eu não tenho mais a variável, né? Se tá tudo como normal, quando eu puxar aqui, ó, ele vai ficar ritmo sinusal durante todo o exame. E aí tá errado, né? Então, ele vai ter que pôr que é um ritmo de fibrilação atrial. Lembra ontem que a gente falou das frases? Então, o sistema, eu acho que ele já vem com essa frase aqui, ritmo de FA, tá vendo? Então, se não vier, o médico vem aqui, edita e configura uma frase nova do jeito que ele quer, tá? Mas ele vai, normalmente, nesse exame, ele vai substituir essa primeira frase, ó, ritmo FA. Então, ele vai pôr o ritmo de base foi a fibrilação atrial durante toda a gravação. Trocou essa frase. Aí, só por curiosidade também, em FA, ele vai trocar essa frase aqui, né? Ele vai pôr. Porque lembra que a condução átria, a gente está falando da onda P? Então, ele vai trocar a frase para falar sobre outra coisa. Ele não vai falar que foi normal, porque não foi. Então, ele vai trocar normalmente essa frase. E também, ó, não foi observada a presença de ectopias supraventriculares, lógico, porque foi FA total, então nem precisa por isso também. Então, normalmente ele vai tirar isso. Isso aqui, gente, que eu tô falando, vocês não precisam falar para o médico. Por que que eu tô mostrando isso para vocês? Porque pode ser que ele fale: "Ah, eu tô com uma FA aqui e o sistema tá marcando que é normal, ele tá marcando que a condução átria foi normal. Como que eu faço para alterar isso?" Aí vocês vão saber, já vão identificar. Ah, tá, ele quer trocar porque na FA o texto base não serve. Ele vai precisar fazer alterações. Aí vocês vão falar: "Doutor, você pode alterar manualmente, apagando o que está escrito errado e reescrevendo, ou, né, aí vocês podem sugerir uma coisa melhor ainda. Você pode criar frases específicas para quando acontecer esse tipo de coisa, você já clicar 2 vezes e alterar, tá? Então ele vai criar frases aqui que vão substituir essas frases erradas de um texto padrão normal, né, de um texto sinusal, tá? Então é para isso que vocês vão usar essas ferramentas aqui das frases também, principalmente para FA. Outra coisa diferente em FA, gente, diferente não, eu já falei isso, né? Análise de variabilidade da frequência. Então, vai desmarcar isso quando for FA total. Aí vocês podem mostrar para ele. Porque às vezes eles vão ver lá a impressão, aí eles vão falar assim: "Ah, mas está contando errado. Não analisa essa página aqui para FA. Então, o sistema não está reconhecendo." É, porque está tudo como normal, né? Então, vai vir aqui e vai desmarcar a variabilidade da frequência. Tá bom? Então, gente, eu mostrei FA para vocês. É um assunto mais complicadinho, mas é um assunto que demanda muito, assim, suporte dos médicos. Eles pedem muito.
Eles toda hora estão perguntando sobre ferramenta de FA, toda hora eles estão ligando para saber o que que eles fazem quando não é FA total, porque apesar de ser uma arritmia não tão comum quanto um ritmo sinusal, né? Lógico, a gente tem mais pessoas normais do que com fibrilação atrial, aparece muito, né? E esse paciente, normalmente, ele tem que fazer um acompanhamento de Holter muito frequente. Então, os médicos, eles sempre vão receber exames de fibrilação atrial. Então, eles vão sempre precisar usar essas ferramentas, tá? Então, é muito importante que vocês saibam mexer nessas ferramentas e, mais do que isso, saibam explicar como mexer nessas ferramentas, porque eles vão usar bastante, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre FA? Vocês querem que eu dê uma revisada? Ou ficou claro? Aquele vídeo que eu mostrei ontem, ele explica muito bem sobre FA. E eu fiz um vídeo também, deve estar no meu banco de dados aí, se ele ainda existir, mas ele também acho que está na pasta da hospitalar que eu fiz, que é um vídeo que mostra a separação de FA. Inclusive usando aquele exame que eu falei que é fácil de identificar. Naquele vídeo, se o médico tiver dúvida e vocês não tiverem tempo de explicar, vocês podem mandar aquele vídeo que mostra certinho como faz para separar uma FA, tá? E ele é bem curtinho, acho que dá até para mandar por WhatsApp. Ele é leve. Então também tem esse vídeo que aí pode apoiar vocês nesse tipo de atendimento. Tá bom? Alguma dúvida sobre FA? Vocês querem que eu dê uma repassada, uma revisada de como separar ou vocês pegaram? Eu entendi, consigo entender aqui. Entendeu? Então tá, gente. Qualquer coisa, me chamem. Amanhã a gente tem também das 9 às 10, né? Se tiverem atendimentos de nômade, tiver alguma dúvida, vocês tragam para cá que a gente também resolve, tá bom? Amanhã acho que eu vou entrar com vocês em Nômade Plus, tá? E aí a gente entra em marca-passo também. Tá bom? Então é isso, gente. Beleza. Obrigada. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.